Você sabia que a cognição, a interpretação, a nossa forma de pensar é um fator essencial e central na causa da depressão? Que nós podemos trabalhar esses pensamentos, essa forma de interpretar, para que a graça de Deus ali haja com maior fecundidade? Eu sou o Diácono Thales e esse é mais um vídeo da série Você Sabia? Antes de nós adentrarmos ao nosso tema, a falarmos da depressão, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre uma leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nos mostra a importância de trabalharmos o espiritual, sim, mas também o psíquico e o físico. Quanto mais nós trabalharmos as questões psicológicas e físicas que nos afligem, maior nós preparamos a natureza para que a graça de Deus haja em nós. Mais nós nos preparamos para que essa graça seja fecunda, melhor trabalhada no nosso psicológico, na nossa mente e em todo o nosso ser. Na leitura breve das completas, toda quinta-feira, nós dormimos meditando com esse trecho das Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, meu irmão e minha irmã, a importância de deixarmos com que todo o nosso ser seja santificado. E a importância de nós termos consciência de como podemos colaborar para que a graça de Deus ali seja mais fecunda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a depressão, sobre os fatores cognitivos de pensamento que muitas vezes nos atrapalham a vencê-la. Nós sabemos que a depressão é uma doença que hoje assola grande parte de pessoas do mundo. Nós sabemos que os sintomas dela muitas vezes são devastadores, mas muitas vezes não sabemos como nós podemos nos ajudar diante deste fato. E a psicologia cognitiva de Aaron Beck vem nos ensinar como nós podemos trabalhar o nosso pensamento de forma que auxiliemos a graça de Deus para nos retirar desta enfermidade que muitas vezes nos coloca tão para baixo a ponto de acabar com o nosso sentido de vida, acabar com a nossa esperança de que as coisas mudem. Gostaria de refletir com vocês que a depressão, que muitas vezes nós paramos só na questão emocional dela, daquela tristeza crônica, daquele humor que permanece, que nós sabemos, das alterações que ela realiza no nosso organismo, mas não paramos para pensar que por trás de tudo isso há uma luta do nosso pensamento, da nossa cognição, da nossa interpretação da realidade. A psicologia cognitiva ela vai nos ajudar muito, porque ela vai trazer que a cognição, o pensamento, a interpretação é muitas vezes a causa central da depressão. É muitas vezes aí o foco onde nós podemos agir, onde podemos trabalhar na nossa mente para que demos um salto fora dessa enfermidade, fora dessa doença e assumimos a missão que Deus tem reservada para nós e assumimos este sentido da vida que Deus tem reservado, essa graça que o Senhor derrama sobre nós a cada momento. Nós sabemos que alguns dos fatores que a depressão toca no nosso ser é a alteração da motivação, a perda de interesse no trabalho, no lazer, o isolamento social, comportamento de fuga, de fugir de situações, de pessoas, para ali eu me sinta seguro, né? Não sou motivado a fazer tudo isso. Também temos a alteração do comportamento, quantas vezes
As pessoas depressivas apresentam comportamento de passividade, de inatividade, choro, reclamação excessiva, dependência, exigência, expectativa alta demais diante das pessoas, né? E alterações biológicas no apetite, no sono. E a psicologia cognitiva, ela vai trazer para nós que o pensamento tem um peso muito forte sobre todos esses comportamentos, sobre todos esses sintomas. Não só, nós sabemos que há predisposições genéticas. Nós sabemos que na depressão tem pessoas que têm uma predisposição genética que, se passar por situações, por eventos estressores, de acordo com a vivência que ela vai tendo, a probabilidade dela desenvolver uma depressão é maior, é mais alta. Tem sim essa propensão genética, né? Essa carga hereditária que traz à pessoa uma porcentagem maior de desenvolver uma depressão diante das situações da sua vida. Mas o foco que nós vamos tocar hoje é um foco que nós podemos lutar contra, que nós podemos trabalhar e abrir ali uma porta para que a graça de Deus haja, que é a nossa forma de pensar. A depressão, ela age na forma que a pessoa, primeira coisa, na forma que a pessoa se vê, que ela vê o mundo e que ela concebe o futuro. Então ela distorce toda a realidade em relação a ela, ao mundo e ao futuro. E depois ela acaba recortando pedaços do dia a dia, falas de pessoas, só momentos que comprovam já esse pensamento distorcido, negativo que ela tem sobre tudo isso. E ela resiste depois a trabalhar isso, porque já ficou forte no interior dela. Que pensamentos que ela tem distorcido em relação a si mesma? Geralmente as pessoas vão trazendo tudo para si. Tudo que vai acontecendo de errado, todas as expectativas que vão sendo frustradas na sua vida, ela vai atribuindo alguma falta que ela tem. Seja física, porque não está muito contente com o seu físico, com o seu peso, com o seu semblante, com a sua beleza, com o seu cabelo. Vai arrumando atributos físicos para se sentir menor do que os outros. Seja em relação ao seu jeito de ser, não é tão boa quanto o outro, não faz aquilo tão bem quanto a tal pessoa, não é alegre, não é carismático, não percebe as suas qualidades, não percebe nada de positivo nela, só nos outros. Então, concebendo assim, eu não tenho. Se eu fosse igual àquela pessoa, eu seria feliz. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Então ela vai minando, ela vai atacando tudo que ela tem de riqueza, seja no seu jeito dela de ser, seja nos seus dons, nos atrativos da sua personalidade. Ela não vai percebendo nada disso, ela vai atacando, tudo vai dando errado, as pessoas não vão me acolhendo, as pessoas não vão gostar de mim, isso não vai dar certo. E eu me sinto inútil em relação a isso. Por quê? Porque não tem atributos físicos, porque não tem qualidades, né? Porque não percebe toda essa riqueza interior que Deus nos constituiu e nos formou. Recorta só aquilo do que falta, percebe que o outro tem e não olha para si. E aí, quando ela vai se direcionar em relação às pessoas, em relação ao mundo, é a mesma coisa que acontece. É como se o mundo fosse exigente demais para que ela desse conta. Então, a pessoa tem que ser, para ser o melhor pai, tem que dar tudo o que os filhos querem, para ser o melhor esposo, não pode frustrar a esposa dele, não pode desanimar diante do trabalho. Então, ele tem que dar conta de tudo aquilo que cerca a sua realidade, e não pode errar em nada, e não pode frustrar em nada, porque o mundo é perigoso demais, o mundo espera demais dele, né? E ele nunca vai chegar, a pessoa nunca vai chegar a essas altas expectativas que ela acha que o mundo está cobrando, que ela acha que o mundo está esperando. Aquela pessoa que, de acordo com quem ela vai se relacionar, ela tem que se comportar de tal maneira, porque se ela não se comportar daquela maneira, a pessoa não vai gostar dela. Então ela vai ali destruindo toda a sua identidade, todo o seu jeito de ser, a sua espontaneidade, porque não sabe o que o outro espera, não sabe se o outro vai gostar. Então vive em função do que acha que o outro vai pensar, do que acha que o outro está exigindo. E tudo que ela vai e se lança, ela pode achar perigoso também. Perigoso no sentido assim, aquilo não vai dar certo, aquilo vai destruir mais a minha vida, aquela situação vai me humilhar mais ainda, né? Então, tudo há perigo. Perigo de dar errado, perigo de não ser aceito, perigo de não dar conta de um papel que ela está desempenhando na sociedade, ou da profissão que ela está seguindo, ou do que as pessoas esperam dela. O mundo é exigente demais, ou o mundo é perigoso demais,
e eu não vou dar conta do que tudo e todos esperam de mim. Então ela distorce as exigências do mundo e das pessoas em relação a ela. Porque a pessoa não se permite errar, não se permite se frustrar, não se permite não ter aquilo que o outro tem, mas perceber as riquezas, os dons que ela tem, que nunca talvez ela olhou para o seu interior porque ninguém mostrou, e fica esperando que o outro mostre, que o outro valorize, não consegue sair dessa dependência do olhar do outro e ainda supervaloriza, né? Então, a pessoa vai se desgastando no olhar assim no relação ao outro, e diante de tudo isso, o que eu posso esperar do futuro? Nada. Se tudo está dando errado, se tudo vai dar errado, se a exigência do mundo é alta demais para que eu dê conta, o que eu vou esperar do futuro? Nada. Né? Por quê? Nada deu certo até agora. Porque depois vai dar certo. Se nenhum relacionamento deu certo, porque o próximo vai dar certo. Então vai minando a possibilidade de algo dar certo para o futuro e vai perdendo a esperança. Então ela distorce o pensamento em relação a si, em relação ao mundo, em relação ao futuro, e não consegue sair disso. Por quê? Porque a partir de que esses pensamentos foram todos distorcidos, ela começa a recortar partes da realidade que reforçam o que ela pensa. Né? Então, por exemplo, aconteceu uma coisa negativa ali, aquela pessoa não me deu a atenção que eu queria, não me deu a atenção que eu esperava. Tá vendo como eu não tenho valor? Tá vendo como as pessoas não esperam nada de mim, não confiam em mim, e ela não percebe as pessoas que estão dando atenção, não percebe as pessoas no qual a vida dela tem valor, ela não percebe o próprio valor da vida dela, porque aquela pessoa não deu atenção. Então ela recorta na balança e coloca na balança só o que aconteceu de negativo no dia a dia dela, e não vai percebendo que há coisas positivas também, que há pessoas que gostam dela, que ela tem os valores dela. Porque nunca todo mundo vai gostar de nós. Né? As pessoas gostam de umas, gostam de outras, mas a pessoa não consegue separar. Parece que se todo mundo não gostar dela, né, ela não é ali uma boa pessoa, uma pessoa agradável, e ela não percebe quem gosta, não percebe os pequenos passos, as pequenas pessoas que valorizam ela. Então recorta partes do real que confirma só que ela não tem valor, que confirma que ela é inútil, que confirma que ela não é amada, e não percebe a visão total que está acontecendo na sua vida. E depois dela cometer esse erro de distorcer a realidade, de recortar partes que comprovam a sua distorção, ela ainda resiste em desconfirmar isso. Então, mesmo que as pessoas falem o contrário para ela, mostram o contrário, a pessoa diz, não, mas está vendo? Aquilo ali reforça isso, está vendo? Esse pensamento meu está demonstrando isso. Então, acabam sendo pensamentos tóxicos, que vão desvalorizando a imagem e semelhança que nós somos de Deus, que vai abafando a graça de Deus, que deseja mostrar essa riqueza que a pessoa tem, este valor que ela tem, quanto amada ela é primeiramente por Deus, para ela perceber este amor dela, perceber as pessoas que mostram e demonstram esse valor, esse amor para ela, é tudo ali abafado, essa graça, porque ela distorce a realidade. E como nós podemos nos ajudar, como a pessoa que está passando por um momento depressivo pode se ajudar? Ela pode começar a perceber outras maneiras de pensar de acordo com as situações que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, se a pessoa não está valorizando ela, pensa, aquela pessoa não está me valorizando, mas talvez sejam coisas que ela tem que trabalhar no interior dela. Por que ela não está me valorizando? Talvez é uma pessoa que valorize só outras pessoas, talvez seja uma pessoa que está muito preocupada com si mesmo, uma pessoa que não tem seu interior bem trabalhado, talvez simplesmente porque não bate o santo ali, mas tem outras pessoas que me valorizam, fulano me valoriza, aquela ali me valoriza, não preciso que ele me valorize. E eu percebo o meu próprio valor. Né? Às vezes a pessoa não está bem com ela mesma, então percebendo outras possibilidades na sua vida para quebrar esses pensamentos que vão colocando a pessoa para baixo. Porque as nossas emoções, diferente do que muitos pensam, elas vêm da nossa forma de pensar. Então, se eu penso ali que eu não sou valorizado, que ninguém gosta de mim, que eu não tenho valor, vai me vir uma tristeza profunda. E vai dar esse transtorno de humor, se ela permanece, que faz parte da depressão. Por quê? Porque eu estou sempre pensando na falta, o que o outro não me deu, o que o outro não me valoriza.
e não percebo a riqueza que há dentro de mim para trabalhar aquele sentimento de paz. Eu estou em paz. Se ninguém está ali me valorizando, percebendo, eu sei do meu valor. Só que muitas vezes nós não tivemos isso na nossa infância. Muitas vezes as pessoas que nos criaram, ou até nosso pai, nossa mãe, não soube demonstrar isso para nós, nas nossas fases de desenvolvimento, no nosso jeito de ser, não soube mostrar que aquilo ali era importante para eles. Porque talvez na nossa infância faltou isso também para nós. Foram negligentes, nossos pais, nossos cuidadores, quem cuidou de nós, ou talvez nem tiveram isso para poder demonstrar. Talvez não é da personalidade deles demonstrar o nosso valor, a expectativa em relação a nós, o que nós conseguimos fazer lá, elogiar, incentivar. Mas nós não podemos parar nisso. Nós devemos perceber que mesmo que não me deram, que mesmo que não souberam mostrar isso para mim, não é isso que constitui o meu valor. Não é isso que constitui a minha capacidade. Mas a graça de Deus que já sonhou comigo, que eu sempre existi ali no sonho eterno de Deus, mesmo antes de eu nascer, que me criou e que me gerou com toda a riqueza de dons, de virtudes, de amar que há dentro de mim. Independente se me mostraram ou não, eu tenho que parar para perceber que existe isso dentro de mim, olhar para o meu coração, para o meu interior, para as minhas virtudes, para pouca coisa que eu consigo fazer e colocar aquilo em ação, em desenvolvimento, porque a graça de Deus vai passando por mim naquele momento e vai mostrando e restaurando o valor que eu tenho. A maioria das pessoas sofrem aquela parábola lá dos 10 talentos, dos 5 talentos que depois deu mais 5 e virou 10, os 2 que deu mais 2 e a pessoa ficou com 4 e do 1 que foi tirado. A maioria das pessoas sofre porque fica parado das pessoas que têm esses 5 talentos, porque fica parado que tem os 2 talentos e não olha para um talento que tem e fala, olha, eu tenho esse talento, vou colocar em prática, vai ser multiplicado em 2. Depois aqueles 2 vão ser colocados em prática e vai multiplicar em 4. Eu não valorizo o meu talento. Eu quero já ter aqueles 2 talentos, aqueles 5, aqueles 10 que o outro tem, e eu não olho para dentro de mim e falo, vou colocar esse talento a serviço, vou valorizar isso que eu tenho, seja uma presença, seja que eu sei ser presença na vida do outro, sabe? E aí a gente para na negatividade, no valor que eu não tenho, no valor que o outro não demonstrou, e não deixa a graça de Deus agir ali. Isso é muito importante nós percebermos o que eu tenho pensado de mim mesmo, o que eu tenho pensado em situações que acontecem, porque se eu tenho um pensamento negativo de falta, sempre de falta, eu vou ficar sempre triste. Sempre eu vou perceber, nossa, o outro não me valoriza, eu não tenho isso, o outro não percebe o meu valor nisso, como eu não sou valorizado, como eu sou inútil, aquilo me dá uma tristeza. É o pensamento que gera a emoção, que gera o comportamento. A psicologia cognitiva nos traz essa luz, né? Que eu posso modificar o meu pensamento, que eu posso parar para pensar de forma mais saudável, mais real, em outras alternativas além daquela negativa que eu paro. Né? Se eu paro nesse pensamento de falta, se eu só paro nesse recorte que aconteceu de negativo, eu vou ficar só triste, eu vou ficar só angustiado. Se eu paro naquilo que eu quero dar conta e não consigo, eu vou viver ansioso. Quantas vezes nós queremos dar conta de situações que nós sabemos que não vamos conseguir e isso deixa a gente tão ansioso porque a gente não quer se sentir inútil. Se eu não dar conta daquilo, eu vou ser um inútil. Se eu não dar conta daquilo, o que vão pensar de mim? Não. E parar para aceitar, eu não dei conta de fazer tudo isso, mas eu dei conta de fazer até aqui. E se eu dei conta de fazer até aqui, o meu valor está nisso. Um dia eu vou dar conta de fazer mais, mas agora eu não dei. E aceitar a nossa limitação, aceitar o tanto que eu consigo produzir. Muitas vezes nós sofremos pelo erro cognitivo do perfeccionismo. Né? Tudo ou nada também. Ou eu dou conta de tudo ou eu sou nada. E não percebemos que eu não dei conta de tudo daquilo, mas o meu valor está no pouco que eu dei conta daquilo. Então paremos, meus irmãos e minhas irmãs, de recortar esses pensamentos negativos, de recortar só o que está dando errado e investir no pouco que nós conseguimos perceber de nós. Investir naquele talento que eu já consigo colocar em prática e perceber o tanto que eu consegui caminhar mesmo que não dei aquilo tudo que eu queria conseguir e que eu não deixo de ter valor por isso. O meu valor está naquele pouco que eu consegui. Eu queria ser um marido melhor, mas estou me esforçando, já consigo fazer isso. Falta isso, mas eu consigo dar esse passo já. E meu valor está porque eu consigo ser este
pouco de marido que eu estou conseguindo ser. Consigo já fazer esse pouco, eu vou crescer pela graça de Deus. E Santo Inácio de Loyola nos ensina: fazer tudo como só dependesse de nós. E depois, confiar na graça de Deus como só dependesse dele. Então, façamos a nossa parte. Paramos para pensar quais pensamentos nós estamos tendo e abraçando que está gerando tristeza, que está gerando ansiedade, e como eu posso pensar aquilo de uma forma mais saudável. Como eu posso ter uma visão mais integral daquele todo. Perceber o que eu estou tendo, o que eu estou conseguindo render, o pouco que eu estou conseguindo fazer, e agarrar aquilo com toda a minha força, ciente de que a graça de Deus vai me capacitar para muito mais. Abraçar o amor de Deus que se derrama sobre nós a cada momento, e nós paramos naquela migalha de amor que o outro não consegue dar. Eu não percebo todo o amor que Deus tem se derramado sobre mim, todo o valor que eu tenho, porque está sendo abafado. Abafado porque eu só paro no que o outro tem, abafado porque eu só paro no que o outro não me deu, e eu não percebo a graça de Deus agindo em mim. Seja uma presença que eu consigo ser na vida do outro. Seja um pouco que eu posso dar. E aquilo vai ser multiplicado. Então, deixemos de recortar o nada do que eu não tenho. E paramos para perceber a graça de Deus que age em pequenas atitudes das pessoas da minha vida, em pequenos cuidados que eu tive. A graça, se meu pai e minha mãe não soube me dar amor, mas me deram a vida. E quando as pessoas me amaram a partir daí. Mas, irmão, eu não consigo perceber o amor de ninguém. Então, para perceber o amor que Deus tem por você. Para perceber as pequenas atitudes que as pessoas têm de amor com você, mesmo que não é como você esperava, mas conseguem dar aquele pouco. E dê também. Quais pensamentos você tem distorcido e abraçado com toda a sua força? Que você tem parado só no negativo e não percebido a positividade e o amor gerado do outro lado? E que pouco passo você pode dar, que você não está dando porque quer dar só o tudo. E coloque isso em ação. Se você não consegue sozinho, porque ninguém consegue sozinho, o Senhor deixou para nós o Consolador. Enviou nos nossos corações o Espírito Santo, através do qual a Trindade habita em nós. Por isso, vai pedindo: vem Espírito Santo e me dê essa graça de perceber o todo. E me dê essa graça de perceber o amor de Deus derramado sobre a minha vida. Vem Divino Espírito Santo e me dê a graça de perceber aonde eu posso trabalhar nos meus pensamentos, de forma a perceber como eu tenho sido cuidado. De forma a perceber o talento que eu tenho, que eu posso colocar em prática. Vem Espírito Santo e me ajuda a perceber as realidades da minha vida, qual eu sou amado, sou cuidado, sou útil, sou capaz, sou valorizado, porque como nós nos comportarmos, meu irmão, aquilo vai acontecer. Se eu me comporto como um excluído, eu mesmo vou me excluindo, as pessoas mesmo não vão tendo motivação de vir ao meu encontro. Se eu me comporto como sem valor, como as pessoas vão valorizar se eu não consigo mostrar nada do que eu tenho? Eu só fico ali atrás do que eu acho que o outro quer, do que o outro tem, do que o outro quer que eu fale, do que eu acho que o outro quer que eu pense, e não mostro meu pensamento, a minha fala, a minha presença ali. Peça a graça do Espírito Santo de ser você, de colocar os seus dons em práticas, de perceber aonde você está sendo amado, cuidado, útil, porque você é, primeiramente por Deus, mas pelas pessoas também. Vai sempre pedindo a graça do Espírito Santo para agir na sua inteligência, para agir na sua vontade, derramando essa fé que vai te mover a sair de tudo isso, mas fazendo também a sua parte. Paramos para pensar o que eu tenho pensado sobre cada situação, qual pensamento negativo eu tenho alimentado e que eu posso pensar de uma forma diferente, de uma forma mais real e dar esse pequeno passo. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.